E aí, fisqueiros e fisqueiras? Então, o nosso de papo com o Eric de hoje, pô, a gente conversou com um cara que tem 37 anos, uma carreira brilhante, que conta cada história que, ó, assistam até o final. E de quem eu tô falando é do Bruno Gouveia, do Biquíni Cavadão, da banda Biquíni. Então vamos a mais um de Papo com o Eric. As fisqueiras. Então, no nosso de papo com o Eric de hoje, vou gravar com um cara que eu sou muito fã, que é o Bruno Gouveia, do Biquíni Cavadão. Tenho certeza que vocês também são fãs. Me desculpem aqui pela voz que eu tô gripado, sei que tá horrível, me desculpem. Bruno, todo final de semana, quando minha mãe tá cozinhando, ou quando a gente tá fazendo churrasco, a gente sempre escuta Biquíni, Doutor Silvana, John Pixar Miquinhos Amestrados. Eu tô sabendo que vocês mudaram o nome do Biquíni Cavadão, agora é só Biquíni. A gente só escuta rock dos anos 80 e a gente é muito seu fã. Então, muito obrigado pelo seu tempo, muito obrigado por estar aqui. Seja bem-vindo ao meu canal novamente, que você já gravou um depoimento no meu canal. Pô, muito obrigado, seja bem-vindo à minha casa. Muito obrigado, Eric. É um prazer falar com você, tá? E muito legal bater esse papo com você. Adoro sua mãe. Sua mãe, na verdade, entrou em contato com a gente há muitos anos atrás por conta de um trabalho que ela estava fazendo com uma música nossa, Vento Ventania, o que nos levou, inclusive, a visitar, na época, o colégio para poder apresentar para as crianças. Foi muito legal. E, para minha surpresa, quando eu chego no Andrews, né, onde a minha filha estuda, eu descubro que ela está dando aula lá. Foi muito legal. Pô, Bruno, é um canal pequeno, mas está crescendo. A gente já tem quase 1.300 pessoas. Nesse tempo aí, quase 2 anos de canal, bem muitos amigos. Mas só que meu canal é igual é feita a sua música. É feito com a cabeça, é feito com o coração, é feito com atitude. Mas não é com a música, não. Essa é a primeira fala que você fala nesse disco ao vivo, né? Pois eu começo, eu abro o Chove-Chuva e já falo direto sobre isso, né? É uma frase que impactou muita gente, mas uma vez alguém perguntou assim para mim, pô, mas o que você tem contra os outros estilos musicais? Eu falei, eu não tenho nada contra, eu só tenho contra o mau gosto, entendeu? E às vezes as coisas são um pouco apelativas, ou seja, ao invés de a gente falar de música, parece que as pessoas usam o corpo para tentar vender música, né? Então, muitas vezes aquilo não me batia bem e foi por isso que veio essa frase de falar que música não é feita com a bunda, entendeu? Mas, assim, eu não tenho nada contra estilos. Eu sou amigo de muita gente de todos os estilos musicais e isso é o mais importante para mim, entendeu? Assim, a gente trocar ideias, inclusive, diferentes das nossas. É muito importante a gente conhecer, né, os outros trabalhos e entender por que eles são diferentes dos nossos. Isso também acontece aqui no YouTube. E o que você acha que mudou nesses 18 anos, desde quando você gravou esse DVD aqui? Olha, são 18 anos desse DVD, são 37 anos, né, do Biquíni em si. Então, é muito tempo para... É como se eu te perguntar o que mudou desde que você era bebê. Nossa, você poderia me contar tantas coisas, né? Mesmo. Então, quando a gente começa uma banda, a gente tem uma idade, a gente tem sonhos, a gente tem projetos e que vão se modificando ou evoluindo conforme o tempo. Então, a gente foi fazendo um trabalho, mas sempre prestando muita atenção no que a gente queria dizer para as pessoas, que aquilo fosse verdadeiro, que aquilo fosse fruto das nossas ideias e do que nós estávamos acreditando nesse momento, entende? Então, a sinceridade, eu acho que é um caminho para o trabalho da gente seguir por tantos anos.
Bruno, o Biquíni foi a primeira banda a ter um e-mail de banda no Brasil e também foi a primeira banda a ter um site oficial no Brasil. De quem foi essa ideia? Como surgiu isso? Uma vez eu estava vendo um discurso do Steve Jobs. Para quem sabe, o Steve Jobs é o cara que criou a Apple e, por isso mesmo, iPads, iPods, iPhones, né, muitas coisas. Ele é o pai disso. Ele é um cara, assim, realmente é um gênio que faleceu alguns anos atrás, né? Mas o que eu ia te dizer é que o Steve Jobs fez um discurso, e nesse discurso ele falava assim para os formandos de Harvard. A primeira coisa que ele dava 3 conselhos. O primeiro era: ligue os pontos. E essa coisa de ligar os pontos você talvez não saiba por que você está fazendo determinadas coisas na sua vida, mas você vai ver lá na frente, se você ligar os pontos, tudo caminhou para isso. Você tinha que passar por essa etapa na sua vida. E um pouco foi isso comigo. Eu quis fazer engenharia voltado para sistemas de computação. Isso quando computadores praticamente não existiam nas casas das pessoas. As pessoas não tinham computador em casa, né? Ninguém tinha computador em casa, nenhum notebook, nada. Então, nessa fase, eu estava muito interessado em computação. E eu não consegui, na verdade, seguir com o curso todo, porque apareceu o Biquíni. Quando, em 1995, eu começo a ler a respeito da internet, eu virei para o resto da banda e falei: olha, isso aqui vai mudar o nosso mundo. A gente, assim, a história vai ser como era antes e como passou a ser. É algo tão importante a internet quanto, por exemplo, a chegada dos carros motorizados, ou simplesmente, para talvez ser mais importante, é tão importante quanto a roda que foi criada, sabe? Tipo, é uma história contada o antes e o depois da invenção da roda, o antes e o depois da chegada dos carros para valer. Então, toda essa evolução fez eu acreditar muito de que a gente estava no caminho certo para entrar nisso, ainda que talvez não percebessem. Entendeu? Então, quando o Biquíni entrou para valer nessa história toda, foi muito em função daquelas histórias todas, voltando ao Steve Jobs, voltando a ligar os pontos. Eu tinha uma base de sistemas de computação, eu tinha uma noção do que o computador podia fazer, e esse aprendizado todo me foi muito útil para que o Biquíni depois se tornasse pioneiro na internet. Bruno, o que você acha que mudou na divulgação das bandas desde 1985, quando vocês começaram já há 37 anos atrás, até hoje em dia? Qual a importância do rádio para a divulgação do trabalho das bandas hoje em dia? O rádio continua muito importante. Eu sou um fã de rádio, sabe? Eu gosto de ouvir rádio. Porque a rádio, ela hoje transmite pela internet, o que dá até me dá um prazer muito grande, porque às vezes eu estou bem longe, mas eu posso ouvir a rádio da minha cidade, com os locutores que eu gosto. E às vezes não, às vezes eu simplesmente falo: não, deixa eu ouvir a rádio local aqui onde eu estou. Nesse momento eu estou falando com você, eu estou em Bocaiúva, é uma cidadezinha próxima a Montes Claros, mais ou menos no noroeste de Minas Gerais. Então, aqui eu posso ouvir as músicas que são tocadas aqui na região, ou eu posso ouvir uma rádio que toca no Rio de Janeiro, ou, de repente, querer ouvir uma rádio em Londres. Mas o importante é que a rádio continua sendo muito, muito legal, porque ela te dá aquele elemento de surpresa, tipo, o que vai tocar agora? Você nunca sabe. Qualquer playlist do Spotify, você olha, vai tocar essa música, vai tocar aquela outra, né? Você pode até brincar de não quero saber e vou ser surpreendido. Mas, normalmente, as programações permitem você saber. Uma rádio não, a rádio te deixa aquela pulga atrás da orelha, né? Assim, do tipo, qual vai ser a próxima música que vai ser tocada? E fora a voz de um locutor ou de uma locutora, que vai te dar, às vezes, uma companhia, literalmente, uma companhia para aquela tarde. Eu acho muito legal. E assim, isso é só uma das coisas que mudou ao longo desses anos. Assim, nós também passamos por uma grande transformação. O que era uma coisa física, um disco que tocava com a agulha da vitrola, entendeu? Ou uma fita cassete que era com uma cabeça magnética lendo as informações e passando para as caixas acústicas, virou, na verdade, um CD,
depois do CD virou um download de músicas, né? Até virar o streaming que é hoje. E tudo isso faz uma diferença muito grande, não só para quem ouve, como também para quem trabalha com isso. Então, a gente teve que se adaptar ao mercado. Antigamente, por exemplo, as gravadoras mandavam. Hoje, muitos artistas não têm gravadora e fazem muito sucesso, mesmo sem ter uma gravadora apoiando. Então, abriu-se muitas opções e oportunidades para quem trabalha nessa área, né? Quer dizer, você pode ter sucesso sozinho? Pode. É trabalhoso? Ah, é muito trabalhoso, entendeu? Mas existe um caminho para todo mundo. Bruno, quando vocês começaram a banda, você tinha menos de 18 anos. Você era muito jovem. Você teve até um pouco de medo de assinar o primeiro contrato com a gravadora, porque você não sabia se era aquilo que você queria fazer na sua vida. Você não sabia se você seria um cantor profissional. Quando foi a hora que você já percebeu que era aquilo, não tinha como voltar mais? Essa história é engraçada mesmo, porque eu tinha que assinar um contrato, eu falei, cara, eu vou botar o nome nesse papel e eu vou me comprometer a muitas coisas. Será que eu dou conta? Será que vai dar certo? E o produtor do disco, que é um grande amigo meu que faleceu no ano passado, o Carlos Beni, ele falou assim, olha, não se preocupe, porque a gravadora só vai ter interesse em você se você está fazendo as coisas direito. Se não, cara, ela mesma vai rasgar o contrato, ela mesma vai dizer, ó, não preciso mais de você, entendeu? Então não fica tão preocupado assim, não é uma escravidão que vai acontecer aqui, entendeu? É um contrato na qual todo mundo tem um interesse. Vocês têm o interesse de que a gravadora coloque os discos nas lojas, que faça com que você faça programas de TV, que música toque na rádio, e eles têm interesse que a sua música seja tão boa que isso seja uma coisa fácil de ser feita. Então, esse foi o período inicial. Ao longo desse período, eu tive vontade de voltar para a faculdade, mas eu não conseguia. Até um determinado momento, passados uns 3 anos, 3 ou 4 anos disso, nós vivemos um momento ruim. A gente não estava fazendo muito show, a gente estava muito parado. Aí eu falei, não, eu vou voltar para a faculdade. E quando eu voltei para a minha faculdade de engenharia, eu me vi naquele meio e eu estava pensando, eu não sou mais daqui. Esse não é o meu mundo. Isso aqui já não é tão legal quanto tudo que eu estava vivendo antes. Por mais que eu tivesse começado a engenharia, assim, eu já estava completamente envolvido com a música, né? E aí quando eu fiz essa volta, eu falei assim, não, definitivamente o meu lugar é a música. Antes disso, inclusive, tem uma história engraçada, assim, curiosa. Teve um momento em que eu não estava conseguindo eu não estava conseguindo fazer os shows como eu queria, e eu também não estava conseguindo fazer as aulas da faculdade, porque no começo eu fiz os dois ao mesmo tempo. Eu ia de manhã para a faculdade, passava as tardes, às vezes, na faculdade, aí à noite eu fazia show, e assim ia. Mas chegou um momento em que era impossível fazer os dois ao mesmo tempo, e eu estava prejudicado com isso. Tão prejudicado que acabei adoecendo, contraí hepatite, e hepatite é uma coisa que você tem que curar em casa durante muitos dias. Eu fiquei 15 dias acamado, pensando na minha vida, assim, eu estou fazendo duas coisas mal feitas. Eu tenho que fazer uma bem feita. E aí, então, eu pensei e falei, pô, a faculdade dá para trancar. A música eu não consigo trancar. Eu não posso parar com a música agora e falar, não, daqui a 5 anos eu volto e começo a cantar. Não era assim. Então, eu virei para minha mãe e falei assim, olha, eu sei que você queria uma profissão mais estável, sabe, uma coisa mais, assim, certa, mas eu vou ficar com a música e vou trancar a faculdade. Eu vou tentar mais um pouco para ver no que vai dar. E a minha mãe, na época, respondeu, desde quando ser engenheiro nesse país é sinônimo de estabilidade, né? Assim, a sua estabilidade vai ser conseguida com aquilo que você ama fazer. Você vai ter uma profissão com estabilidade assim, e não uma coisa que você vai estar trabalhando infeliz e você não sabe, tendo que só ficar naquele trabalho que você não gosta, vai correr atrás daquilo que você acredita. E foi assim que eu fiz, e passado todos esses anos, estou aqui dando entrevista, falando sobre a grande decisão que eu tomei na minha vida. Bruno, eu sou do povo, eu sou um Zé Ninguém.
Aqui embaixo, a eleição diferentes. Essa música você fez na época do Plano Collor. Meu pai já me explicou e disse que foi barra pesada. A gente está saindo de uma pandemia que deixou muita gente na pobreza e já matou muita gente. Bruno, o que você acha que faz mais mal ao povo? São as doenças no geral ou são os políticos? Lembrando que eu não voto. Tá bom. Olha, eu acho que as doenças poderiam, no caso específico que a gente viveu agora, essa pandemia, acredito realmente que nós poderíamos ter tido muito menos mortes, sabe? Seria inevitável termos mortes. O país é um país muito grande, nós somos a sétima maior população mundial, nós somos o quinto maior país do mundo, entendeu? Ou seja, os nossos números, mesmo com todos os cuidados, a gente poderia ainda ter números muito grandes, maiores até do que de muitos países, mas com certeza bem menores do que os 670 mil e caminhando ainda para mais ao longo desses tempos. A gente poderia ter reduzido muito isso. Nós tivemos um momento muito difícil em que politizaram a saúde. Sabe? Saúde não tem que ter política. A saúde tem que ser usada para poder salvar as vidas e não para ficar inventando história, sabe? Nós estamos passando por 4 anos em que a gente teve muitas coisas questionadas, sabe? E normalmente tudo que envolveu a inteligência foi muito questionado. Se você parar para pensar, o jornalismo, que sempre foi feito com muita inteligência, foi questionado. As escolas universitárias, até os professores universitários, foram todos eles desmoralizados. Os médicos que falavam que nós tínhamos que tomar cuidado com o distanciamento, com máscara, etc., foram desmoralizados o tempo todo. A arte, então, nem se fala, entendeu? Assim, qualquer reclamação minha, as pessoas usavam jargões que não tem nada a ver com a minha vida, entendeu? Mas as pessoas falam, você você está reclamando porque, na verdade, você se dava bem no passado com uma lei de incentivo. Eu falei, cara, não tem isso. Eu não me dava bem com nada, eu não usei lei para nada. Então, sabe? Mas as pessoas querem rotular você de alguma forma. E é muito triste a gente pensar nisso. E tudo que a gente sempre acreditou, a partir de um determinado momento, assim, era, não, a Terra é plana. Não, sabe? As pessoas falando coisas assim completamente absurdas. Nós não fomos salvos pela cloroquina, nós fomos salvos pela vacina. A vacinação em massa, num país que tem a cultura de vacinação, pôde realmente salvar vidas. Tanto é que as vacinas chegaram e assim o número de mortes começou a cair. E caiu drasticamente. Entendeu? Então, assim, é duro pensar que, na verdade, a maior de todas as doenças que nós temos é a ignorância. Sabe? E eu espero que a gente possa, de alguma forma, encontrar um caminho para que isso seja contornado e para que a gente possa sair desse transe que nós estamos vivendo, em que existe uma coisa muito bipolar, não existe um embate de ideias, não troca essas ideias, simplesmente se ofende ou vê sempre o outro como inimigo. Só para completar essa história, que eu acho que é muito importante, eu não briguei com ninguém da minha família, especialmente. Eu não briguei com meus amigos por eles pensarem diferente de mim. Sempre foi uma coisa muito importante. Eu vi amigos meus, de repente, tendo ideias completamente contrárias a mim, entendeu? E eu falei, enquanto eu puder discutir isso numa boa com você, tá tudo jóia. Se eu não conseguir discutir isso com você, a gente pode também mudar o assunto. Você não precisa ficar falando sobre isso. Tem 10 milhões de assuntos para falar, não vejo você não sei quanto tempo, porque vamos falar disso neste momento. E assim eu fiz para que eu pudesse manter ainda essas relações, porque eu acho o seguinte, as coisas passam, entendeu? Assim, governos passarão, entendeu? E no final, nossas amizades, nossas relações são muito maiores, são muito mais longevas do que, de repente, um mandato, seja de um político A, B ou C. A gente aqui em casa também é assim, a gente não briga, não. A gente é muito tranquilo. Bruno, no passado, o Biquíni já usou o playback. O meu pai, no palco, já usou o MD.
e disse que teve uma confusão que foi difícil de consertar. Bruno, o Biquíni no passado já teve algum problema com o playback? Existe uma história bem conhecida. Eu já tive vários problemas com playback. Então, primeiro, vamos explicar para a turma o que é o playback. Né? Ok. Ele, no começo da nossa carreira, na década de 80, nós fazíamos shows ao vivo. Mas existiam lugares, especialmente na Baixada Fluminense, que você tinha bailes, muitos deles até bailes funk, e esses bailes, eles juntavam às vezes 5.000, 6.000 pessoas, 10.000 pessoas, entendeu? Com grandes equipes de som. Uma das mais famosas, acabou crescendo muito, foi a Furacão 2000. E então o que acontecia? Eles falavam assim, nós não temos dinheiro para pagar o cachê e a estrutura de um som ao vivo, mas nós podemos chamar vocês aqui para fazer uma presença. E aí vocês cantam 3 músicas de vocês, músicas conhecidas, desconhecidas, não importa. Vocês cantam 3 músicas aqui e eles falavam assim, e para vocês não perderem a noite, vocês fazem 3 shows, mais ou menos, em vários lugares diferentes, ou seja, no final, financeiramente, vocês ganhavam a mesma coisa que um show ao vivo, e assim fazia. Então, o que a gente normalmente fazia? O escritório estava organizado para tentar vender as datas. Faltando 2 semanas, quando já era impossível você marcar um show ao vivo, não se marca show ao vivo com 2 semanas, não tem tempo hábil de montar tudo, aí a gente fechava alguns shows assim. E esses shows davam muito certo, porque é um público da Baixada que às vezes não tinha realmente dinheiro para pagar. Os clubes eram assim, mulheres não pagam até as 10 horas, entendeu? Aí os homens que pagavam alguma coisa. Então tinha todo já um esquema que eles faziam e que funcionava. O consumo também era alto, o pessoal sempre bebia bastante e tal. A festa era muito animada. E aí a gente chegava nesse local, subia no palco, cantava 3 músicas com o toca-disco rodando ali atrás, entendeu? E o microfone aberto. Então, a única diferença é que o microfone ficava aberto, mas eu cantava em cima da minha própria voz, não era um instrumental. Tá? Isso, assim, diga o nome de uma banda da década de 80 e todos os artistas fizeram. Titãs fizeram, Paralamas fizeram, Legião chegou a fazer, não queria, mas acabou fazendo uma vez. Plebe Rude também não queria muito, mas acabou fazendo uma vez. Léo Jaime fazia, João Benca, como você falou, Doutor Silvano. Então, era uma coisa que assim funcionava. Hoje, você tem shows grandes de artistas muito conhecidos mundialmente que estão sendo feitos em playback. A Britney Spears fazia muito. Né? Recentemente, andou se falando aí de uns playbacks do Kiss, por exemplo. Está se falando que o Kiss, não sei se todas as horas, mas pelo menos em algumas músicas, é playback. Entendeu? Então, assim, tem uma coisa que ainda rola para isso. Entendeu? E como entretenimento mesmo, quando você vê um videoclipe, aquilo é um playback. Ninguém está tocando ao vivo ali. Quando você vê uma participação, às vezes, num programa de auditório, na televisão, com muitos artistas, às vezes aquilo é um playback. Mas tem programas ao vivo também. Fausto Silva está fazendo ao vivo, o programa Encontro da Fátima Bernardes ao vivo, tudo mais. Mas voltando ao playback para contar a situação. Ok, as situações eram várias. Às vezes, uma vez a gente foi fazer um playback, por exemplo, e começou a chover. Chover em cima do toca-disco. Aí imagina, de repente, a agulha saía do lugar. Parava numa outra música que ninguém conhecia, a gente ali com aquela cara de tacho sorrindo. Mas por conta dessas coisas todas, por causa da agulha, se a gente desse um pulo no palco, a agulha também pulava. Entendeu? Agora, o mais engraçado mesmo foi quando eu tive a brilhante ideia que foi assim, cara, por que não a gente usa uma fita cassete? Eu levo o meu gravador com a fita cassete, pego um cabo, liga no aparelho de som deles e toca. E assim eu fui fazendo. Só me esqueci que as pilhas tinham duração. E aí a gente começou a cantar uma música, a gente estava cantando e de repente veio cada vez mais lento assim. E aí eu falava para o técnico,
ponha o toca... Não, eu falava certo, claro, né? Eu não falava devagar. Quem falava era do tipo, põe toca-discos aí, tira esse negócio, pelo amor de Deus. Ele, vamos esperar a música acabar. Não vai dar tempo. Vai acabar pior. Então, foi essa a situação que ficou na história da gente. São das histórias malucas que a gente enfrentava. Bruno, parece até o Baymax falando no filme. Aquele filme do Baymax. Pulamos uma janela. É o próprio, exatamente. Né? Na hora que ele fica meio tem que resetar ele todo lá. Bruno, você gosta muito de Fórmula 1. E como a maioria dos brasileiros é fã do Galvão Bueno, igual você também é fã do Galvão Bueno. Depois que vocês foram gravar um programa, vocês foram jantar. Eu tô sabendo que você teve um probleminha com vinho, que eu tô sabendo dessa história. Conta aí pra gente. Não tenho probleminha com vinho, não, Eric. Né? Também não chega assim, não. Eu não sou bebum demais, não. Mas naquela noite, o problema não foi o vinho. O problema foram os licores que me deram depois. Entendeu? A gente foi tomando vinho, e o Galvão adora vinho. E aí foi tomando. Aí no final ele chegou e falou assim: vou pedir um Fernet Branca. Fernet Branca é uma bebida italiana forte, um licor forte, de gosto muito amargo. Não é das melhores coisas do mundo, não. Mas os italianos consideram como digestivo, que era bom, sabe o que, tal. Ele pediu, eu falei, eu também vou tomar um. Aí o Galvão fez assim, pegou, tomou muito rápido. Eu falei, deve ser assim que deve tomar, né? Aí eu também tomei. Aí ele olhou para mim e falou assim, gostei de você, gostei, muito bom. Peraí, vou pedir mais um. Aí pediu mais um. Aí ele falou assim, tá muito amargo agora. Aí pediu um outro licor muito doce, muito, muito doce, que é o Cointreau. Aí serviu esse licor, ele tomou, eu tomei, eu não me lembro de mais nada. Eu não me lembro de mais nada. Assim, mas é claro que eu tenho grandes amigos no biquíni, né? Então eles fotografaram tudo e mandaram para mim as fotos. Eu completamente assim, caído para tudo quanto é lado, com a cara no prato, no jantar e tal. Foi um vexame horroroso, entendeu? E aí, para eu me redimir dessa, cara, foi complicado. Eu tive que mandar umas flores lá para o restaurante e também mandei umas flores para o Galvão e falei, poxa, muito obrigado pelo convite do jantar, foi uma noite inesquecível, sei o que, tá. E aí depois eu fiquei sabendo que ele ficou como é que eu vou dizer a palavra? Ficou enternecido com a história toda. Aí, porque eu tenho um amigo meu que trabalha dentro da Globo, né? E aí, uma bela hora, ele soube dessa história e perguntou direto para o Galvão: Galvão, o que aconteceu? Aí, menino, não sabe beber, deu no que deu. Entendeu? Aí meu amigo, nossa, que horror, que tal? Aí ele falou assim: não, mas ele foi um gentleman, mandou umas flores bonitas e tal. Gostei, gosto dele. E assim, então, quando eu encontro com o Galvão, é sempre muito bom. Acho que o Galvão, assim, o Galvão é uma voz marcante na história da televisão brasileira e sempre será, entendeu? Então, assim, poderão vir muitos outros, mas fica sempre essa ideia. O Galvão continua sendo, para mim, um grande locutor, entendeu? E não só de futebol, como de Fórmula 1. Bruno, qual foi o show mais complicado? Foi depois do 7-1 do Brasil contra a Argentina, lá no FanFest? Ou foi no Hollywood? É verdade. Ou foi no Hollywood Rock, quando vocês tocaram a mesma noite do que o Red Hot Chili Peppers e Alice in Chains? Qual foi o mais complicado? Os dois foram bem complicados, né? Imagina você ser chamado para fazer um show após o Brasil e a Alemanha. Então a gente não sabia o que ia acontecer, né? Então a gente falou, tá bom, beleza. Aí o cara falou assim, ó, vai começar o jogo. Quando acabar, logo que acabar, vocês já entram no palco e fazem a festa. Após o primeiro tempo, estava 5-0 para a Alemanha. E eu falei assim, cara, como é que a gente vai levantar a moral desse pessoal? Mas ali eu tive a sorte, talvez, eu acho que se a gente
Se o Brasil tivesse perdido, por exemplo, nos pênaltis, se o Brasil tivesse perdido de 1-0 aos 42 do segundo tempo, nossa, a depressão ia ser maior para todo mundo, sabe? Assim, do tipo, poxa, por que isso aconteceu? Ali estava patente de que nós éramos inferiores à Alemanha. Ali não tinha o que discutir. Nós éramos piores que a Alemanha naquele momento, naquele jogo. Então, a gente, quando entrou no palco, a gente falou assim, cara, vamos fazer um show para animar essa galera, né? E a gente tocou 3 músicas bem animadas e logo depois eu parei e falei assim, galera, bola para frente, vamos, sabe, virão outras Copas e nessas Copas a gente vai tentar correr atrás do prejuízo. Agora não adianta nada, eles foram melhores, né? E aí eu ainda virei assim para eles e falei assim, cara, aqui, ó, eu vi ali junto com vocês, o Davi Luiz estava chorando, dizendo que só queria dar alegria para o povo brasileiro, que, poxa, que ele estava muito, muito triste com a derrota toda, estava muito, muito abalado com tudo. Eu falei assim, pergunta se algum político alguma vez chorou dizendo isso, sabe? Tipo, tudo que eu queria era só dar um pouco de alegria e conforto aos brasileiros. Eu falei assim, cara, os garotos, nós não pode colocar o peso de todos os problemas que nós temos, sabe, em 11 jogadores em cima, dentro do campo. A gente não pode despejar todas as nossas histórias, angústias, todos os nossos problemas pessoais em cima desses 11 jogadores. Eles perderam, é um jogo, se perde, se ganha, e a gente não conseguiu ganhar daquela vez. E por isso mesmo que a gente conseguiu reverter esse quadro no show. Então as pessoas vieram com muito mais força e venceram. Já o Hollywood Rock foi diferente. O Hollywood Rock, para você entender o que aconteceu no Hollywood Rock em 93, você tem que entender que, poxa, não era costume você ter shows internacionais com frequência no Brasil. Hoje, no Brasil, ao longo do ano, você não precisa ter o Rock in Rio. Você tem o Rock in Rio, ótimo, que acontece a cada 2 anos, mas você tem várias bandas que vêm aqui ao Brasil especialmente para fazer uma turnê, tocam em Rio, ou em São Paulo, etc. Às vezes, todo fim de semana tem uma atração internacional, às vezes até mais de uma atração internacional. Mas em 93 não era. Em 93 era quase um eclipse. Era uma coisa assim, que tipo, tinha que parar tudo, porque teria um festival, que teriam aquelas bandas, e depois o ano inteiro praticamente não teria mais nada. No caso em específico ainda, bandas que estavam acontecendo ali, estavam na explosão daquele momento, como era Sin Chains e Red Hot Chili Peppers. E nós fomos escalados para abrir esses dois. E, de repente, a gente se vê na seguinte situação. 80 mil pessoas na nossa frente, no Morumbi, sendo que 4 mil, ou seja, 5% apenas, são aqueles que, poxa, passaram, às vezes, uma semana parados no portão para poder entrar, para pegar bem a fila do gargarejo, como a gente chama, né, para ficar bem na frente. As pessoas chegaram a passar uma semana ali, esperando, debaixo de sol, noite fria, não importa. E, de repente, entra o Biquíni, que não era uma banda do mesmo estilo, e eles sabendo o seguinte, eles são o último elo, né, a última etapa a ser vencida antes de eu assistir. É claro que eles não queriam assistir o Biquíni. Eles estavam dizendo assim, vai embora, eu quero ver, só falta vocês para eu assistir minha banda favorita. E foi com essa pressão, especialmente dessas 4 mil ali na frente, né, que já é muita gente, por sinal, mas eu tinha 4 mil pessoas na minha frente que estavam assim, tipo, vai embora, tchau, tchau. Eu não tinha o que fazer, entendeu? E a gente teve que... foi uma saia justa, mas também foi um grande aprendizado. A gente aprendeu muita coisa nesse momento. A gente realmente tirou muitas e muitas lições de tudo isso, de como lidar com o público, de como saber fazer isso com a galera. Foi duro, tá? Eu acho que talvez muito mais duro do que muito mais duro do que o 7-1, porque no 7-1 a gente tinha ali pelo menos 18 anos, tá? 17 anos de história, né? Entendeu? Até mais. 93, né? 2013 foram 21 anos. Houve um amadurecimento muito grande em 21 anos para o Biquíni, para poder lidar com essas saias justas, né? E com essas situações. Então, foi muito mais fácil resolver com a nossa experiência o problema do 7-1 do que o problema que a gente teve abrindo para essas bandas internacionais. Bruno, palco ou estúdio? A sensação de estar compondo uma música ou a sensação de milhares de pessoas estar
cantando a sua música. Qual é a melhor sensação? Eu acho que uma coisa leva a outra. Tá? Então, é muito difícil comparar. Mas, claro que estúdio é uma coisa que acontece num momento específico. A gente não está o tempo todo no estúdio, mas a gente está o tempo todo no palco, né? A gente está sempre fazendo. Semanalmente, a gente está no palco. Então, essa sensação é muito boa. As músicas que são feitas em estúdio, quando elas se dão... Eu vou falar isso. Cara, tem música que a gente vai para o estúdio e faz de uma maneira tão legal, sabe? Que o resultado já sai muito bonito. A gente fala, nossa, que legal. Mas também tem música que a gente demora muito para resolver. Então, no estúdio, a gente vive isso. Já teve idas nossas ao estúdio que a gente ficou 8 horas trabalhando, no final a gente saiu todo mundo frustrado, falei, cara, não vai ser assim. Para no dia seguinte a gente encontrar a solução e ficar todo mundo feliz de novo, eufórico e tal. Shows normalmente são bons. Mesmo, show só não é bom quando eu estou doente, quando minha voz não está boa. Tá? Aí, para mim, o show não é legal. Se eu estou cantando com febre, já aconteceu. Quando eu estou cantando, às vezes, com algum tipo de laringite, alguma coisa que me impede de cantar direito, e já aconteceu. Então, essas coisas são os shows mais complicados para se resolver. Aí você realmente fica tenso. Mas eu acho que é uma coisa que se alimenta da outra, como eu estava falando no começo, sabe? É difícil de escolher. Eu acredito que shows, como é um prazer que eu tenho mais recorrente do que entrar em estúdio, eles superem a sensação. Mas quando a gente entra no estúdio e finaliza um resultado todo, né, você pegar o disco, lançá-lo e ouvi-lo, é muito, muito bom. É uma sensação muito prazerosa de poder dividir com as pessoas aquilo que estava escondido delas enquanto a gente estava ali trabalhando e preparando. Né? Fica a nossa expectativa sempre. Bruno, eu queria te pedir aqui um minutinho que eu vou encerrar a primeira parte desse papo que está muito legal. Então, galera, a gente vai finalizar a nossa primeira parte desse papo com o Bruno Gouveia por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Obrigado por assistir o canal. Então, até a próxima semana. Tchau, com a segunda parte, hein? Tchau! A gente se vê lá.